Eu ouvi muita gente falando que por causa da desvalorização das notas de natureza e matemática no Enem 2020, nós teríamos notas de corte menores no SISU 2021 para medicina, já que essas são matérias que geralmente alavancam bastante a média do pessoal. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Muito provavelmente a gente vai ter notas de corte maiores no SISU 2021 do que no SISU 2020. Meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou explicar justamente por que a gente vai ter esse aumento nas notas de corte. Bom, gente, apesar do TRI ter sido mais desvalorizado realmente nessas matérias, o que acontece é que as pessoas elas tiveram uma quantidade média de acertos maior nesse Enem, porque a prova estava mais fácil. Então, uma pessoa que se preparou bem ao longo do ano, que conseguiu estudar todos os conteúdos, fazer todas as provas antigas, ao se deparar com a prova do Enem, conseguiu uma quantidade de acertos legal. Se ela estava com um emocional estável e tudo mais, ela conseguiu uma quantidade de acertos bem alta. E aí, com essa quantidade de acertos bem alta, muita gente com essa quantidade de acertos bem alta, isso acaba compensando a desvalorização do TRI. Ou seja, muita gente em 2019, a gente viu com 35 acertos ali naquela margem. Já no Enem 2020, a gente teve muitas pessoas com mais de 40 acertos gabaritando a prova, coisa que a gente não viu tanto no Enem 2019. Então, o que acontece é que acaba compensando o fato da prova estar mais fácil. E como a concorrência de medicina é muito bem qualificada, a gente acaba que tem pessoas com desempenho altíssimo na quantidade de acertos e acaba compensando esse TRI desvalorizado. Além disso, a gente teve também uma valorização no TRI de linguagens e humanas. E aí, com essa valorização no TRI de linguagens e humanas, aliado ao fato de que as pessoas, a concorrência, teve uma quantidade média de acertos maior esse ano, a gente acaba que tem notas de corte ainda maiores. E quais as evidências disso? Bom, pessoal, nesses últimos dias eu acompanhei algumas parciais de medicina. O que são essas parciais? Geralmente, os veteranos de algumas universidades, não são todas, eles fazem um documento, um formulário para que as pessoas mandem um print de sua nota e aí, a partir disso, eles fazem meio que uma simulação do SISU para ter uma ideia. Lógico, o espaço amostral ali é muito pequeno, é um grupo de Facebook, um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp e aí, muitas vezes, essas simulações acabam não sendo verossímeis. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente tem um corte maior no SISU do que nessas simulações, porque muita gente não participa dessas simulações e coloca a nota no SISU. Eu vou falar aqui para vocês das três que eu acompanhei, que é a UFMG, a Unirio e a UFSM. As três usam média simples no cálculo da nota e aí eu vou falar mais ou menos como é que ficou as médias do pessoal e tal esse ano. Enquanto o ano passado, pouquíssimas pessoas conseguiram mais de 800 em média simples, no Enem, o que acontece é que nessas parciais a gente consegue observar muita gente com uma quantidade superior a 800. Só para vocês terem uma noção, na UFMG tem mais de 110 pessoas, na parcial da UFMG tem mais de 110 pessoas com uma média simples superior a 800 pontos. Então a gente pode esperar que a gente tenha um aumento no corte sim. Na Unirio, que tem 40 vagas para ampla concorrência, a gente teve no SISU 2020 um corte de 784 pontos. Já nas parciais, a gente observa um corte de 795 pontos. Na Unirio, na cota de escola pública independente da renda, a gente está com um corte de 790 pontos. 15 pontos a mais do que no SISU 2020, que foi 775 pontos. As outras cotas seguem mais ou menos o mesmo padrão, só que ainda tem poucos dados delas, então algumas a gente não tem como analisar. Agora, em ampla concorrência e na cota de escola pública independente da renda, acaba que a gente tem um espaço amostral maior e tem uma parcial mais verossímil. Na UFSM, em ampla, o corte das parciais está em 793 pontos, 12 pontos a mais do que o corte real do SISU 2020, que no caso foi 781 pontos. Para a cota de escola pública, o corte está em 783 pontos, 50 pontos a mais do que o corte de 2020, que no caso foi 733 pontos. As outras cotas elas não têm dados o suficiente para poder especular. Bom, eu tenho quase certeza que o corte da maioria das federais no SISU de medicina vai dar uma crescida boa, de 10 a 15 pontos. Talvez menos, algumas que colocam peso e tal. Eu acho que vai se aproximar dos cortes que a gente teve no SISU de 2019 ou no SISU de 2017. Eu acho que não ultrapassa o que a gente teve no SISU 2019. Então, pegar o SISU 2019, olhar as listas de espera e tal, eu acho que é um bom parâmetro para comparar. Sempre tendo atenção nos pesos das universidades, porque mudou bastante de 2019 para 2020 algumas universidades quanto aos pesos. Semana que vem é o SISU.
E eu acho que muito mais do que nota de corte, você tem que estar atento à prévia da sua posição na universidade que você quer. Isso porque, às vezes, você está a poucos pontos da nota de corte, mas tem muitas pessoas na sua frente com décimos. Por exemplo, você está a 3 pontos da nota de corte, mas aí tem 50 pessoas com décimos na sua frente. Como a gente teve essa média de desempenho maior, a tendência é que muitas pessoas fiquem com nota parecida. Então, o que vai diferenciar são os décimos e os centésimos. Então, analisa isso direitinho, fica bastante atento às listas de espera da universidade. Dá uma olhada nos anos anteriores, até que posição chamou e tal, para que você consiga traçar a melhor estratégia e consiga garantir a sua aprovação já nesse próximo SISU. Outra coisa que você tem que ter atenção é na dupla classificação. Isso ocorreu no SISU 2020 e vai ocorrer de novo nesse SISU. O que acontece? A pessoa, apesar dela estar passando na sua primeira opção, ela não vai deixar de ocupar a vaga na prévia da segunda opção. Ou seja, muitas vezes você está em, 70º de 50 vagas. E aí, quando sai a chamada regular, você cai para 40, 50. Porque muita gente colocou essa faculdade que você está colocando como primeira opção como segunda opção. E essas pessoas que colocaram como segunda opção essa faculdade, elas provavelmente passaram na primeira opção delas e aí elas sumiram da classificação regular, porque elas foram chamadas para a sua primeira opção. Então, independente da pessoa estar passando na primeira opção, ela ainda vai ocupar a vaga na prévia da segunda opção. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer nesse SISU e tudo mais. É bom a gente ver outras opiniões para a gente poder discutir bastante isso. Já é semana que vem. Fale também estratégias boas para o próximo SISU. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.